Bom, boa tarde, povo. 4 assuntos que estão para completar o trabalho e, e vamos começar o primeiro deles aqui hoje. Então, o que é que nós vimos até agora? Primeiro vimos que precisávamos de mudar a escala de graus para as medidas dos ângulos, trigonometria, não é? Gonos, ângulos. Temos, então, que alterar para radianos, o que estava em graus, e dado um ângulo qualquer de amplitude alfa normalmente está em graus, temos que converter isto em radianos. A conversão é simples, utilizamos a medida do arco de um raio, portanto, para definir um radiano, 50 e tal graus, e ficamos com uma regra do 3 para converter graus em radianos e radianos em graus. Ou seja, π radianos, portanto 314 radianos, está para 180, tal como x estará para alfa. E ficamos a saber qual é a medida de x em radianos. E, portanto, esta foi a técnica utilizada, é a técnica clássica. E devem ter feito exercícios, devem estar flexíveis, querem converter graus em radianos, quer radianos em graus, é a primeira parte. Depois, uma aplicação foi o comprimento de arco e, de seguida, introduzimos a circunferência trigonométrica e o estudo das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, nesta circunferência trigonométrica. E vimos que tudo era muito pacífico no primeiro quadrante. Os ângulos, um ângulo qualquer de amplitude alfa, agora em radianos, de preferência, tem medidas trigonométricas, razões trigonométricas fáceis de identificar. Aqui no eixo dos y, identificamos o seu seno. Descendo aqui para o eixo do x, identificamos o seu cosseno. E fazendo aquela construção auxiliar, identificamos o valor da sua tangente. Esta medida é a medida da tangente, esta medida é a medida do cosseno, esta medida aqui é a medida do seno daquele ângulo alfa. Primeiro quadrante, tudo tranquilo. Vimos depois que no segundo quadrante era possível, dado este ângulo do segundo quadrante, era possível referenciar este ângulo do segundo quadrante por ângulos de amplitude superior a π/2, não é? Isto é, as medidas destes arcos. Este arco é o arco de π/2 ou de 90 graus. Depois o arco de 180. Então, este arco aqui, ou este ângulo de medida alfa, em radianos, nós conseguimos reduzir ao primeiro quadrante. Conseguimos encontrar aqui, no primeiro quadrante, conseguimos encontrar este ângulo aqui, que tem exatamente o mesmo seno. Este ângulo aqui, que ângulo é que é? Nós vimos que este ângulo que aqui está é 180 menos alfa. Este que aqui, pequenino, é 180 menos o alfa. Porquê? Porque é igual a este, não é? Este aqui é 180 menos alfa, era o que falta para chegar a 180, e é exatamente a mesma medida aqui. Então, este ângulo π menos alfa permite escrever que o seno de alfa, no segundo quadrante, é exatamente igual ao seno de π menos alfa. Qual é a vantagem? A vantagem é que este ângulo aqui, este aqui, está no primeiro quadrante e temos as razões trigonométricas naturais. Okay? Ou seja, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, por aí fora. O seno, o cateto oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No segundo quadrante fazemos a mesma coisa. Vimos qual era a fórmula que permitia um ângulo do terceiro quadrante reduzi-lo ao primeiro quadrante e calcular as respectivas funções trigonométricas. E no quarto quadrante, exatamente o mesmo. Conseguimos qualquer ângulo do quarto quadrante, portanto, isto alfa agora vai ser um alfa do quarto quadrante, portanto, vai ser um ângulo de amplitude superior a 270 graus e entre 270 e 360, ou entre 3π/2 e 2π. Este ângulo que aqui está, todo este, não é? Começa aqui e acaba aqui, tem também uma possibilidade de reduzir ao primeiro quadrante este ângulo aqui, este pequenino aqui,
Este será o ângulo correspondente do primeiro quadrante. E agora, os cossenos é que são iguais e os senos, um deles é negativo e o outro é positivo. Revejam da última aula, revejam as fórmulas que permitem reduzir ao primeiro quadrante também estes ângulos do quarto quadrante. Então quer dizer que, considerado qualquer ângulo dentro da circunferência trigonométrica, nós reduzimos ao primeiro quadrante com uma fórmula, fazemos os cálculos e obtemos as respectivas razões trigonométricas. Quer dizer, então, que neste momento já temos o seno, o cosseno e a tangente definidos entre 0 e 360 graus. Está completo o estudo fundamental. Portanto, o estudo fundamental de trigonometria é, dado um ângulo qualquer, diga-me qual é que é o seno, qual é que é o cosseno e qual é que é a tangente dele. Isto é o fundamental. Se vocês levarem do ensino médio, isto já estará de bom tamanho. Mais uns pozinhos agora da fórmula fundamental, que é o assunto de hoje, e o vosso estudo já está com boa cara. Claro que não sabem grande coisa, mas isso é a história da vossa existência. Vocês estão precisamente na fase de ganhar conhecimentos, de acumular conhecimentos. Então, se já sabemos qual é que é o valor do seno, do cosseno e da tangente de qualquer ângulo entre 0 e 360 graus, e, sim, há outro tipo de ângulos, nós vamos ver que sim, que há outro tipo de ângulos, mas na verdade não é a mesma coisa, não é? O que é realmente importante, os que são realmente importantes são os ângulos entre 0 e 360 graus. Qual é o ângulo de 720? Vão ver que o ângulo de 720 é um ângulo de 360 mais 360. Então é o mesmo que o ângulo o ângulo de 720 é o mesmo que o ângulo de 360 ou o ângulo de 0, não é? E, portanto, vai ser fácil generalizar para outros tipos. Então, quanto é que é o ângulo de menos 50, por exemplo? O ângulo de menos 50 é rodando para baixo. Em vez de ser rodando no sentido positivo, será rodando no sentido negativo. Então é o ângulo de 310. O ângulo de menos 50 tem a mesma posição do ângulo de 310, não é? Porque menos 50 para baixo é 360 menos 50, dá 310. Portanto, o ângulo de 310 e o ângulo de menos 50 coincidem. Portanto, é lógico que o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de menos 50 seja exatamente igual ao seno, cosseno e tangente do ângulo de 310. Então quer dizer, o que tentei aqui justificar foi que vocês já aprenderam o fundamental, ou seja, já aprenderam o essencial. O que vem agora a seguir serão complementações sobre esse aprendizado essencial que já foi feito. Então, a primeira complementação é a fórmula fundamental da trigonometria. A fórmula fundamental da trigonometria está... Onde é que ela está? Página 28. Capítulo 2, página 28, fórmula fundamental da trigonometria. O que é então a fórmula fundamental ou relação fundamental? Eu prefiro fórmula fundamental ou relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigonometria ou fórmula fundamental da trigonometria. Então, se vocês pegarem no Teorema de Pitágoras, vocês têm o cateto, por exemplo, o cateto adjacente ao quadrado, ou o cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado, igual à hipotenusa ao quadrado. Fórmula fundamental da trigonometria deduz a partir daqui da fórmula de Pitágoras, ou o Teorema de Pitágoras. Então nós temos o A, cateto oposto, o B, cateto adjacente, e o C, a hipotenusa. Isto é o ângulo alfa. Sabem que é indiferente estar medido em radianos ou medido em graus. Geralmente em radianos nós quando colocamos rad, deixamos ficar assim. Quando é graus, colocamos o símbolozinho de graus. Não importa a medida que ele está, como vocês sabem, as medidas convertem-se uma na outra e isso não tem nenhum problema. Ora bem, se eu dividir tudo por h quadrado, fica a quadrado sobre h quadrado mais b quadrado sobre h quadrado igual a h quadrado sobre h quadrado. Ora, os h quadrados cortam
E agora fica, aproveitando aqui as propriedades das potências, quadrado de cima, quadrado do de baixo é o mesmo que ter A sobre H ao quadrado, que é o quadrado do numerador, quadrado do denominador, está cá, mais este B, que é o cateto adjacente, B sobre H ao quadrado igual a 1. Não é? Cortou aqui os H's. Mas A sobre H é o cateto oposto. Pus aqui C. Prefiro utilizar H. Hipotenusa. Então, A sobre H é o seno. Então nós temos seno, mas é o seno do ângulo alfa. Não, é o seno ao quadrado. Porque é A sobre H, que é seno, mas está ao quadrado. E a maneira de escrever isto aqui é assim. Em vez de estar a utilizar aqui um monte de parênteses, teria que escrever assim, porque é o seno de alfa ao quadrado. Habitualmente escreve-se, quando é funções, escreve-se o quadrado aqui, acima da função. Então, seno quadrado de alfa, e coloca-se aqui. Não se ponham a colocar aqui, porque se colocarem aqui, vão confundir com seno de alfa ao quadrado. Mas não é o alfa que está ao quadrado. O que está ao quadrado é o próprio seno. É A sobre H ao quadrado. Mais B sobre H é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, portanto é o cosseno. E também está ao quadrado, igual a 1. Isto é que é a fórmula fundamental da trigonometria. Qualquer ângulo, e depois é verdade para qualquer ângulo entre 0 e 360 graus, na verdade é para mesmo qualquer ângulo, vão ver no final do capítulo, que é mesmo para todos. O seno desse ângulo ao quadrado mais o cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Isto é a fórmula fundamental da trigonometria. Podemos fazer aqui um par de exercícios. Exercício 23. Verifique a validade da fórmula fundamental de trigonometria para os seguintes ângulos. Por exemplo, o ângulo π sobre 3. Então, exercício. Fórmula fundamental de trigonometria vai ficar aqui. Convém escrevê-la. Escrevam-na algumas vezes. Custa nada. Seno quadrado de alfa mais o x ou o ângulo, chama o ângulo que quiserem. Seno quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Sendo alfa um ângulo qualquer. Alfa é um ângulo qualquer. A medida de um ângulo qualquer. Eu vou escrever. Ok, então verifiquemos para π sobre 3. Exercício 23A, π sobre 3. 23A, alfa igual a π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus, não é? Então vamos fazer seno ao quadrado de π sobre 3 mais cosseno ao quadrado de π sobre 3 e ver quanto é que dá. Bom, o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Portanto, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. O cosseno é 1 meio ao quadrado. Ora, raiz de 3 sobre 2 é raiz de 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, o quadrado corta com a raiz, portanto fica 3 quartos e aqui mais 1 quarto. Ora, 3 quartos mais 1 quarto é 4 quartos e 4 quartos é 1. Fórmula fundamental da trigonometria verificada. Beleza. Fácil, não é? 2π sobre 3, a questão C. 23C. 23C. Alfa igual a 2π sobre 3. Agora aqui será 2π sobre 3, 2π sobre 3, e agora já não é nada disto. E aqui tudo bem. Estamos apenas a verificar a fórmula fundamental agora para o ângulo 2π sobre 3. Qual é o ângulo 2π sobre 3?
Vamos ao círculo trigonométrico e vamos ter que marcar o ângulo de 2π sobre 3. Ora, o ângulo de 2π sobre 3, 2π sobre 3 é 0,666, não é? 0,666π. Ora, 0,66π, pensem, até aqui é meio π, não é? Isto é meio π. Até aqui é um π completo. 0,666π está algures por aqui. Então, este ângulo aqui é o ângulo de... Este ângulo aqui é o ângulo de 2π sobre 3. Ainda não chegou a π, mas já passou meio π. Portanto, já passou π sobre 2, ainda não chegou a π. Então, este ângulo que aqui está pertence ao segundo quadrante. É a primeira decisão que vocês têm que tomar. Qual é o quadrante do ângulo em causa? Claro, π sobre 3 é o ângulo de 60 graus, está no primeiro quadrante, é só fazer. 2π sobre 3 tem que parar para pensar. Ele está no segundo quadrante. Quais são as fórmulas do segundo quadrante? Bom, as fórmulas do segundo quadrante, vamos para o seno. Tenho que agora recordar as fórmulas. Eu sempre faço, como não sei decorar nada, nem sou eu que não consigo decorar nada, nunca consegui decorar nada. O meu cérebro não consegue decorar coisas. Felizmente, existe a matemática, que é o único lugar onde não é preciso decorar nada. Então, este ângulo aqui, ao ângulo correspondente a ele, quando eu vou procurar o seno, é este ângulo aqui. Este ângulo aqui é o mesmo que aqui. Haha! Então, se é o mesmo que aqui, recordo. Eu, no meu caso, recordo a fórmula. É π menos o ângulo. Então, quer dizer que, se eu quiser calcular o seno de 2π sobre 3, ele é igual ao seno de π menos 2π sobre 3. Faço aqui esta conta. π menos 2π sobre 3 dá π sobre 3. 3π sobre 3 menos 2π sobre 3 dá π sobre 3. Façam um bocadinho mais lenta esta conta. Mas tudo bem, vou fazer. Seno de 3π sobre 3 menos 2π sobre 3, ou seja, seno de π sobre 3. Isto é, seno de π sobre 3 é a raiz de 3 sobre 2. Então, isto aqui vai ser raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Mais, e agora quanto é que vale o cosseno de 2π sobre 3? O cosseno de 2π sobre 3, se vocês recordam a mesma fórmula, a regra aqui é a mesma, só que depois isto muda. O cosseno de 2π sobre 3 é menos o cosseno de π menos 2π sobre 3. A fórmula é, troca o sinal, porque no segundo quadrante o cosseno vai ser negativo. Recordem aquela tabela. O seno era mais, mais, menos, menos. E o cosseno era mais, menos, menos, mais. Ou seja, o cosseno era negativo no primeiro, o cosseno era positivo no primeiro e no quarto quadrante, e era negativo no segundo e no terceiro. Fizemos isto no último vídeo, creio. Então, mais, agora neste caso, menos 1/2, porque se é menos, este aqui vai ser menos o cosseno de π sobre 3, e menos o cosseno de π sobre 3 é menos 1/2. Então vai ser raiz de 3 sobre 2 ao quadrado para o seno e menos 1/2 ao quadrado. Só que o que se passa é que, como está ao quadrado, o sinal negativo, que é menos vezes menos, são duas potências de menos, portanto vai ser menos 1/2 vezes menos 1/2. Como viram no primeiro ano, potências de expoente de par também dão resultados positivos. Agora é a mesma coisa. 3 quartos mais 1 quarto, isto é 4 quartos, isto é 1. E está verificada também a fórmula fundamental de trigonometria para o ângulo 2π sobre 3. E podem ir ao que quiserem. Isto é a fórmula fundamental, é isso mesmo. É uma fórmula fundamental e... pronto. Substituam o valor que quiserem. No alfa, há de vos dar sempre o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, há de dar sempre igual a 1. Isto é, fórmula fundamental. E agora, a continuação vai ser testar aplicações disto, não é? Para que é que serve? Que tipo de exercício é que nós conseguimos resolver utilizando a fórmula fundamental?
E mais uma relação que encontramos na tangente. E essa vai ser a continuação a partir de agora. Então, aplicações para a fórmula fundamental de trigonometria. Então, seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado igual a 1. Isto é uma fórmula que relaciona seno e cosseno. Uma primeira aplicação óbvia para a fórmula fundamental da trigonometria é, se vocês souberem um, passam para o outro lado o valor e determinam o seguinte. Se sabem o seno, determinam o cosseno pela fórmula fundamental. Se sabem o cosseno, determinam o seno. Não é assim tão fácil, porque em geral precisamos saber em que quadrante está por causa do sinal. Mas se soubermos o sinal do seno ou do cosseno, ou soubermos o quadrante em que está o ângulo correspondente, conseguimos utilizar a fórmula fundamental para determinar o outro em falta. Então, isto é uma coisa muito comum, um tipo de problema muito comum que ocorre. Então, supondo que exercício 24, que é o exercício clássico, vocês têm que resolver exercícios do tipo do 24 nos 3 quadrantes, além do primeiro, que no primeiro é fácil, é tudo positivo, e para ganharem potência em relação a esta fórmula de resolver este tipo de exercícios. Então, sendo cosseno de x igual a 3/5, determine o seno. Bom, se vocês não souberem o quadrante, ficam com o seguinte problema. Se não souberem mais nada, dado o cosseno igual a 3/5, quanto é que vale o seno? Vocês aplicam a fórmula fundamental e fica seno de x ao quadrado mais 3/5 ao quadrado, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, igual a 1. Resolvem aqui. Seno ao quadrado de x igual a 9/25 igual a 1. Mais 9/25 passa para o lado de lá. Seno de x ao quadrado igual a 1 menos 9/25. Tem que reduzir ao mesmo denominador. E reduzindo ao mesmo denominador, vem seno de x ao quadrado igual a 25/25 menos 9/25. Seno de x ao quadrado igual a 16/25. E, portanto, seno de x igual à raiz quadrada de 16/25. Cuidado! Como vocês sabem do primeiro ano, uma coisa ao quadrado igual a outra, se a outra coisa for positiva, é igual a mais ou menos esse resultado. Por exemplo, se estiverem a resolver a equação x² igual a 4, fica x igual a mais ou menos a raiz de 4. Esta é a fórmula correta de resolver o problema. Reparem que x² igual a 4 tem duas soluções. X igual a 2, 2 ao quadrado dá 4, mas menos 2 ao quadrado também dá 4. Portanto, este problema tem duas soluções. E aqui a mesma coisa. O problema, aparentemente, tem duas soluções. Ou seja, o seno de x tanto pode ser mais raiz de 16/25, e que fazendo aqui a conta, mais ou menos 4/5. Então, se o cosseno for 3/5, o seno tanto pode ser mais 4/5, como pode ser menos 4/5. Por isso, é preciso mais informação. É preciso saber o quadrante. Ora, pensem, o seno, como é que era o seno? O seno era positivo, positivo, vê-se no eixo dos y, e depois negativo, negativo. Então, das duas, uma, 4/5. Se for positivo, para que o cosseno seja 3/5, o cosseno é positivo. Portanto, está no primeiro quadrante ou no quarto. Não sabemos. E o problema diz. Então, x pertence ao quarto quadrante. X pertence ao quarto quadrante. Ora, no quarto quadrante, o seno é negativo. Então, a resposta é... vou colocar aqui a resposta. A resposta é do quarto. A resposta é do quarto quadrante e o seno é necessariamente negativo. Então, se o seno é necessariamente negativo, permite-nos então escolher destas duas soluções teórico-matemáticas que saíram da fórmula fundamental, nós temos a resposta, e a resposta é seno de x é igual a menos
4/5. Porquê? Porque o x pertence ao quarto quadrante. E como vocês viram no vídeo anterior, para que o seno seja negativo, ao contrário, no quarto quadrante o seno é sempre negativo. Quem tem dúvidas, pega num ângulo do quarto quadrante, que é assim, e quando vão ver o seno é negativo. Então, uma aplicação para a fórmula fundamental é este tipo de exercícios. Vocês encontram mais aplicações para isso, quer na lista de exercícios, quer no livro. Mas a aplicação habitual para esta fórmula fundamental é precisamente a resolução deste tipo de problemas. Há outros, vão ver mais tarde, outro tipo de aplicações na universidade, porque é possível pegar nesta fórmula e deduzir a partir dela outras fórmulas. Ok, então, outra das relações que é possível, que já viram inclusive no ensino fundamental, é os ângulos complementares, que é muito interessante. Se vocês repararem no triângulo retângulo, se olharem para este ângulo aqui, alfa, o cateto oposto dele é o cateto oposto. Se este ângulo mede alfa, quanto é que mede este? Se este aqui mede 90, este mais este, como a soma dos ângulos internos num triângulo retângulo é 180 graus, qualquer triângulo, não é? 90 está aqui, este mais este. Portanto, este ângulo aqui é 90 menos alfa. 90 menos alfa. 90 menos alfa, chamado ângulo complementar. Alfa e 90 menos alfa são ângulos complementares. Ora, consegue-se deduzir facilmente que o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olhem aqui, é o cateto oposto dele e a hipotenusa é a mesma. Portanto, o cosseno de alfa é igual ao seno de 90 menos alfa. Vocês já viram isso também nos ângulos notáveis. O cosseno de 30 é igual ao seno de 90 menos 30. Ou seja, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. 1, 2, 3 e o outro é 3, 2, 1. 30 está para 60 de forma complementar. Da mesma maneira, o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Portanto, ângulos complementares, cuja soma seja 90 graus, ângulos complementares têm as funções trigonométricas ou as razões trigonométricas trocadas. Aquilo que é seno de um é cosseno do outro e aquilo que é cosseno de um é seno de outro. E a tangente? Bom, a tangente, se vocês pensarem bem, já foi visto, creio, tangente de alfa é igual, tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se eu dividir em cima e em baixo pela hipotenusa, é uma fração, vocês podem dividir em cima e em baixo pelo mesmo valor. É assim que vocês simplificavam frações. Então vai ter cateto oposto a dividir pela hipotenusa, e em baixo terá cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. Então, hipotenusa em cima e em baixo, e ficamos com tangente de um ângulo qualquer alfa igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Trivial. Então, estas relações trigonométricas, a principal e a mais importante é a fórmula fundamental. Seno quadrado mais cosseno quadrado de um ângulo é igual a 1. Depois, o cosseno e o seno dos ângulos complementares
estão trocados, não é? O cosseno do ângulo alfa é o seno do seu complementar, o seno do ângulo alfa é o cosseno do seu complementar, e finalmente esta obviedade, que é a tangente de um ângulo, é sempre o seno a dividir pelo cosseno desse mesmo ângulo. Estas relações são as relações trigonométricas exploradas pelo vosso livro. Por exemplo, exercício 31. Exercício 31. Vamos ver se é uma aplicação para isto. E fechar com esse exercício 31. Se acreditar, porque eu não resolvi o exercício e não sei se ele é certamente muito adequado para este problema. Então vamos lá. Sabendo que seno de alfa igual a menos 3 cosseno de alfa. Seno de alfa é igual a menos 3 cosseno de alfa. Com alfa igual entre π sobre 2 e π, alfa está entre π sobre 2 e π. Ou seja, está entre meio π e π. Quer dizer, no fundo, isto traduz-se que alfa está no segundo quadrante. Ou seja, está entre 90 graus e 180, portanto, são os ângulos do segundo quadrante. E eu estou a ver aqui a tangente, não é? Estão-me a dar a tangente. Reparem, se eu pegar isto, passo o cosseno para o lado de lá dividindo, vem seno de alfa sobre cosseno de alfa igual a menos 3. Certo? Seno de alfa sobre cosseno de alfa igual a menos 3. Ou seja, estão-me a dizer que a tangente de alfa é igual a menos 3. Então eu consigo determinar o valor do alfa, não é? Automaticamente vou a uma tabela, procuro na tabela o valor menos 3, não vou encontrar, porque vou encontrar, isto é um ângulo do segundo quadrante. O que é que vocês sabem no segundo quadrante? Sabem que a tangente do ângulo alfa no segundo quadrante é igual a menos a tangente de π menos alfa. E então, a tangente de π menos alfa vai ser igual a esta aqui, vai ser igual a 3. Porque a tangente de alfa tem que dar menos 3. E, portanto, vou à procura de um ângulo cuja tangente não seja menos 3, mas sim 3. Então, qual é o ângulo que tem tangente igual a 3? Bom, uma tabela, página 276, não é? No vosso livro, ou 272, página 276, e vou à procura aqui de uma tangente igual a 3. Ora, a tangente igual a 3 é o ângulo de 72 graus. Vejam na tabela na página 276, página 276, a terceira coluna é a coluna da tangente, e vejam ali descendo, 3,077, o ângulo de 72 graus. Então, aproximadamente 72 graus. Então quer dizer que o ângulo cuja tangente de 72 graus é aproximadamente 3. Então, para dar menos 3, é o ângulo π, ou seja, 180 menos 72 graus. Este ângulo é então o ângulo alfa procurado. Do segundo quadrante, portanto, 180 menos alfa, se virem aqui, é assim que funciona. Tem aqui o ângulo de 72 graus. Vão aqui ao segundo quadrante. Este aqui, que é π menos 72, e vem, este aqui tem 3, este ângulo aqui tem de tangente menos 3. Então a resposta é alfa igual a 108 graus. O ângulo de 108 graus
tem aproximadamente tangente menos 3. Vocês dirão assim, não acredito, professor, não acredito. Que raio o que você pai fez. Então ponho tangente, vou passar aqui para grau, tangente de 108 graus. Cá está, menos 3,0, portanto, aproximadamente menos 3. E aí está a resposta. Se a pergunta fosse qual é o ângulo alfa no segundo quadrante que verifica esta relação, seno de alfa igual a menos 3 cosseno de alfa, a resposta seria alfa igual a 108 graus. Mas a pergunta é: determina o valor de y, e y é igual a y, se o alfa é 108 graus do segundo quadrante, não é 72, é 108, não é? É seno de 108 graus mais cosseno de 108 graus. Ou seja, segundo quadrante, portanto, o seno no segundo quadrante é o seno de 180 menos 108, menos, cosseno é negativo, menos o cosseno de 180 menos 108. Isto é a redução ao primeiro quadrante. Como é que calculo um seno no segundo quadrante? É exatamente igual ao seno de 180, de π menos o ângulo. Como é que calculo o cosseno? Tenho que trocar o sinal porque o cosseno é negativo. Então fica seno de 72 graus menos cosseno de 72 graus. E agora sim, vou à tabela trigonométrica. Seno de 72, 0,951 menos o cosseno de 72 graus, 0,309. E estou aqui a trabalhar por aproximação. Ora, 9 para 1, 2, e vai 1. 0 mais 1 para 5, 4, e nada vai. 3 para 9, 6, 0,642. E agora sim, temos a resposta. Havia outra forma de fazer? Havia, utilizando a fórmula fundamental. Como é que era então, utilizando a fórmula fundamental? Era do seguinte jeito. Vou para a fórmula fundamental e escrevo seno quadrado, mas agora utilizo seno é menos 3, portanto, menos 3 cosseno de alfa ao quadrado, portanto, isto aqui é o seno quadrado, mais cosseno quadrado de alfa igual a 1. Fazia este quadrado aqui e dava 9 cosseno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa igual a 1. Ou seja, 10 cosseno quadrado de alfa igual a 1, ou seja, cosseno quadrado de alfa igual a 0,1. Como é do segundo quadrante, eu sei então que o cosseno de alfa é igual a menos a raiz de 0,1, porque é negativo. Então, se o cosseno é menos raiz de 0,1, volto à fórmula fundamental e agora que tenho o cosseno, determino o seno, não é? Seno quadrado de alfa mais menos raiz de 0,1 ao quadrado igual a 1. Portanto, seno quadrado de alfa igual seno quadrado de alfa igual, ora isto quadrado corta a raiz, igual a 1, ou seja, seno quadrado de alfa igual a 0,9, portanto, seno de alfa, porque é do segundo quadrante, é positivo, raiz de 0,9. E de onde? De onde? Ficamos com y igual ao seno de alfa raiz de 0,9 menos raiz de 0,1, que é o cosseno de alfa. Seno de alfa igual a raiz de 0,9, cosseno de alfa igual a menos raiz de 0,1, raiz de 0,9 menos raiz de 0,1. E dirão assim, então é como é que chegamos ali no 0,642? Talvez, se tivermos sorte. Então, raiz de 0,9 menos raiz de 0,1. Não ficou muito longe. Vejam que não ficou muito longe. 0
0,632 e há bocado, utilizando a tangente, 0,642. Falhámos por uma centésima. Não é? 632 para 642, uma centésima. O que é que se deveu isso? Aos arredondamentos e às tabelas que utilizámos há pouco, e agora foi mais preciso. Foi uma conta mais precisa, 0,632. Aproximadamente 0,632. Como veem, estas relações trigonométricas permitem, em geral, quando conhecemos uma coisa, neste caso nem sabíamos o seno nem o cosseno, podíamos ter ido pela tangente, ou então, na fórmula fundamental, um à custa do outro, tirávamos um, depois tirávamos o outro e finalmente fazíamos esta conta. E era isto que eu tinha para vocês. Amanhã, a lei dos senos e a lei dos cossenos, que dá bastante mais trabalho.